Bem-vindos ao podcast de divulgação científica do IF Sul de Minas Campus Passos Eixos Tech. No episódio de hoje, iremos discutir o tema Iluminismo, Ciência e Medicina, uma conversa informal. Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, pelo apoio ao nosso projeto. Hoje, estamos recebendo conosco com muita alegria o convidado Dr. Túlio Torres Vargas, doutorando em Clínica Médica pela USP de Ribeirão Preto, mestre em Ciências pela USP de Ribeirão Preto e médico pela Faculdade de Medicina de Itajubá. Atualmente, o Dr. Túlio é cardiologista da Santa Casa de Misericórdia de Passos e hemodinamicista também deste mesmo serviço. É também professor do curso de Medicina da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG Campus Passos. Dr. Túlio, seja bem-vindo ao nosso episódio. É um prazer contar com você hoje aqui para a gente trazer alguns conceitos e mostrar para todos a evolução, a criação da medicina enquanto ciência e quanto a medicina está ajudando as pessoas a melhorarem a sua qualidade de vida, a ter mais longevidade, a ter uma saúde cada vez melhor e mostrar como que esse processo foi feito desde então. Obrigado pela presença e fique à vontade para a gente poder debater nesse nosso episódio de hoje. Obrigado, João. Obrigado, Maria Clara. É um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa desse podcast. Esse formato de podcast é algo que está crescendo muito, é estimulante. Eu mesmo sou fã de alguns podcasts, costumo consumir esse tipo de entretenimento e informação. E é muito importante para que as pessoas aprendam sobre diversos assuntos, inclusive sobre medicina, história e ciência. De maneira geral, nós podemos analisar as ciências por diferentes perspectivas históricas. Na administração, nas minhas aulas, eu brinco com os alunos e trago com eles muitas reflexões históricas desde a Revolução Industrial, que foi praticamente o start que a administração criou, e, obviamente, das formas de organização gerenciais da sociedade de antes. E na medicina, como é que começa essa conversa da gente começar a enxergar a medicina enquanto um campo do conhecimento? É claro que quando a gente olha o recorte da medicina, antes de ser chamada medicina, a gente tinha os curandeiros, a gente tinha os chamados feiticeiros, que faziam ali muitos testes na base da tentativa e do erro, da experimentação, para que depois a gente conseguia analisar o que era de fato que funcionava e aquilo que não funcionava. Mas como é que foi essa lógica, então, no nascer da medicina? O primeiro ato médico, João, é muito difícil de identificar quando ocorreu, mas certamente foi quando algum homem das cavernas tropeçou, quebrou a perna e um outro foi ajudá-lo. Essa é a essência do ato médico, é ajudar o próximo, ajudar ao paciente. Quem começou a colocar ordem nas coisas foram os egípcios. As primeiras civilizações, você sabe, cresceram ali ao longo do rio Nilo, do rio Jordão e da Mesopotâmia, entre rios, os rios Tigre e Eufrates. Que traziam vida para essas sociedades. Né? Exato. E o que permitiu com que o homem deixasse de ser caçador-coletor e se sedentarizasse. Então, essas primeiras civilizações, elas datam de 10.000 antes de Cristo, aproximadamente, e os primeiros assentamentos humanos foram ali. A partir disso, é que surgiram, como você disse, as primeiras questões administrativas, porque havia um excedente de produção agrícola que precisava ser administrado. Então, começou a haver também excesso de comida. As pessoas não precisaram mais caçar e coletar em outros pontos, elas se sedentarizaram. Então, isso abriu espaço para que houvesse menos gente trabalhando na busca por alimentação e abriu espaço para que surgissem os sacerdotes, que eram os administradores e eram os primeiros médicos, vamos dizer assim. Que tentavam curar as pessoas que tinham alguma enfermidade ali naquela época. Exato. E eles sempre tentavam justificar a doença das pessoas
no mundo antigo, nas primeiras civilizações, como algo ligado ao sobrenatural, algo ligado às diferenças no clima, algo ligado à expiação de um pecado. Então tinha uma questão do misticismo muito envolvido. Exato. A punição por algum pecado faria com que a pessoa ficasse doente. Essa era a tônica da medicina nos tempos antigos, em que pese já haver uma tentativa de explicar os fenômenos relacionados à fisiologia e à saúde e doença. Há um historiador, eu não sou historiador, eu sou médico, eu posso cometer algum erro assim, da ciência histórica. É até interessante que alguém da área nos dê um feedback depois para ver se nós... algumas considerações, algumas considerações sobre esse podcast. Mas tem um historiador famoso, Henry Singest, que diz o seguinte: a fisiologia médica ela começa quando você tenta correlacionar a relação do ar, da comida e do sangue. Correlacionar o ar, a comida e o sangue. E assim tentar explicar os fenômenos fisiológicos, como funciona o organismo, como funciona o corpo humano e dos demais seres vivos. E os egípcios tentaram organizar isso. Eles começaram a ter uma linha de raciocínio nesse sentido e começaram a observar os sinais, os sintomas das doenças. A gente tinha, então, nessa época aí, uma visão basicamente empírica. O empirismo, a observação, o racionalismo não começou com os gregos, começou com os egípcios, com a civilização egípcia. E aí a gente tentava curar essas doenças de alguma maneira, observando como que elas ocorriam. Observando o seu curso, descrevendo os seus sinais e sintomas e, a partir daí, elaborar algum tipo de tratamento. Era muito interessante, porque os egípcios já, na época do Egito Antigo, eram muito comuns as doenças infecto-contagiosas, as verminosas, doenças de pele, imagina lá na beira do rio Nilo, dermatites, etc. E eles já tinham um conhecimento empírico, por exemplo, de que o pão embolorado, ele combatia infecções de pele. E eles elaboraram uma teoria, claro, que hoje nós sabemos que é uma teoria equivocada, mas uma teoria para explicar o funcionamento do organismo, que os gregos herdaram esse conhecimento e a desenvolveram. Então, os egípcios, eles correlacionavam, por exemplo, o coração com o lado esquerdo, porque eles observavam que numa crise de angina, que é quando tem uma artéria entupida, a dor espalhava-se do peito para o braço esquerdo. Então, os egípcios, quando eles se relacionavam, um homem com uma mulher, por conta deles saberem que o coração estava relacionado com o braço esquerdo, eles cunharam um método de simbolizar uma aliança, um casamento, através da aliança no dedo anular esquerdo. Isso vem dos egípcios e nós usamos até hoje. Os egípcios achavam que a alma estava no coração. A sede da alma estava no coração. Essa é uma discussão que nós podemos levantá-la até hoje. Onde é que está a alma, João? Onde é que existe a alma? Se está no cérebro, se está no coração, se existe, se não existe, dependendo do ponto de vista religioso também, que você pode discutir. E do ponto de vista filosófico. Então, eles consideravam que a alma estava no coração. Tanto é que depois vieram os rituais de sepultamento, os sarcófagos, as pirâmides. E o que eles faziam? Tinham direito a esse sepultamento nas pirâmides e em sarcófagos que ficavam no deserto, as pessoas mais abastadas, os faraós nas pirâmides, os sacerdotes em outros necrotérios. E havia um processo de conservação do cadáver, que eram as casas da morte. Então, essas casas da morte, elas serviam para que o funcionário, que não era um médico, ele tirasse todos os órgãos do corpo do cadáver, tratasse esse corpo com substâncias que o conservariam durante 70 dias. O cadáver, então, era preparado e sepultado, mas eles tiravam todos os órgãos, exceto um.
o coração. Então a gente pode perceber que nessa época a gente começou a ter os primeiros contatos mais próximos com a anatomia, com o corpo, para poder, óbvio que eles faziam esse processo de embalsamar, eles abriam, retiravam, como você disse, e também isso ajudava a conhecer propriamente uma estrutura básica de funcionamento ali, ainda sem a questão da gente colocar isso como um pensamento científico, estruturar metodologicamente, que obviamente veio acontecer anos depois, séculos depois, mas a gente já começou ali a entender, mesmo que de maneira ainda simples, como que funcionava. Exato. Os responsáveis por esse tratamento dos cadáveres, por essa, como é que se diz? Por expor os órgãos, tirar os órgãos do corpo do cadáver, não eram médicos, mas certamente isso proporcionou um conhecimento de anatomia aos médicos egípcios. E os gregos herdaram muito isso, porque mesmo no mundo antigo, existe até um romance que versa sobre isso, chamado O Egípcio, Mika Hattari, se eu não estou enganado, é um finlandês. No mundo antigo havia muita interação entre os povos ali do Crescente Fértil. Inclusive a civilização grega, ela começou na ilha de Creta e no continente por conta desse intercâmbio que havia entre esses povos antigos. E não era só um intercâmbio comercial, era um intercâmbio cultural. Então a civilização grega herdou muito do conhecimento da civilização egípcia. É até algo interessante que esse conhecimento sobre a civilização egípcia, ele se tornou popular depois que Napoleão invadiu o Egito e descobriu a famosa Pedra da Roseta, em que Champollion, que trabalhava junto com Napoleão, conseguiu decifrar o significado do Demócrito do hieróglifo, porque havia na Pedra de Roseta o mesmo texto em Demócrito, em hieróglifo e em grego. Então ele conseguiu traduzir os símbolos egípcios para a linguagem ocidental, e só de 200 e poucos anos para cá é que a civilização egípcia foi desnudada, que ela foi descoberta efetivamente por nós, né? E aí acharam vários papiros junto às pirâmides, aos sarcófagos, que versavam sobre a cultura médica no Egito Antigo. Isso veio agora de 1800 para cá, depois que Napoleão invadiu... É um conhecimento muito recente que a gente ainda está descobrindo. Exato, nós estamos ainda descobrindo como se deu esse processo de conhecimento da medicina dos povos antigos, e como é que ele se transformou até hoje. A história é uma ciência dinâmica. Tanto é que várias coisas vão sendo revistas né, com o passar do tempo. E nós temos que ter muito cuidado para rever essas questões históricas, para que nós não deturpemos a realidade, né? E a verdade. Até porque cada um olha com o seu olhar ali, seu viés, né? Exato. Então a gente tem que ter um cuidado nesse sentido de interpretar o que aconteceu no passado sem olhar com os olhos de hoje. Exato. E aí depois, então, a civilização que revolucionou a ciência, o conhecimento, foi a civilização grega. Muito influenciada por um indivíduo chamado Pitágoras. Você deve conhecê-lo bem. O Pitágoras... Que daí contribuiu na matemática, ele na era, filosofia. Exato. Ele era um filósofo. Inclusive, ele teve que se mudar de onde ele nasceu, porque estava sendo perseguido pelo tirano de plantão, e foi para o sul da Itália, onde ele desenvolveu as suas teorias. E ele tinha os seus seguidores. Era praticamente uma religião. E o Pitágoras, ele não desenvolveu apenas a matemática, onde ele é mais conhecido, mas ele desenvolveu a filosofia, ele desenvolveu a medicina a partir de um racionalismo dedutivo. A partir da filosofia, ele tentou explicar os fenômenos do organismo, os fenômenos biológicos, e não a partir da experimentação e do empirismo. Então, a gente começou, então, a colocar nessa lógica do Pitágoras um método. Racional. Racional, mesmo que ainda não tão desenvolvido, obviamente, quanto hoje, porque passou-se muito tempo e nós conseguimos aprimorar, mas então a gente tem a primeira introdução, de fato, de uma racionalidade
para a medicina. Exato. Então, o Pitágoras, ele cunhou algumas teorias e ele relacionava o funcionamento do corpo humano com fenômenos da natureza. Tudo que o nosso corpo seria um microcosmo do macrocosmo. Então, ele é que estabeleceu algumas teorias que vigoraram, por incrível que pareça, até o século XX, como a teoria de que eram 4 elementos que compunham a matéria: água, fogo, terra e ar. Isso vem de Pitágoras. E a partir desses 4 elementos, tudo está ligado à matemática. Esse número 4 é ligado à matemática, porque eles faziam correlações desses 4 elementos com as 4 estações do ano, por exemplo, com os 4 humores que compunham o corpo humano e cujo desbalanço era considerado a causa das doenças. Os 4 humores tinham relação com os 4 elementos, tinham relação com quente, frio, seco e úmido. Eram a bile negra, a bile amarela, o sangue e a fleuma. Esses 4 humores influenciavam até o comportamento da pessoa. E são termos que nós usamos até hoje. Você, por exemplo, João, é um indivíduo fleumático. Ou seja, você tem uma inteligência muito exacerbada. Ou o indivíduo é melancólico. Ele tem um predomínio da bile negra. Ou o indivíduo está de mau humor. Colérico, é um predomínio da bile amarela. Ou o indivíduo sanguíneo. É aquele cara que deixa aflorar a emoção. Então, tudo isso vem dos gregos, do racionalismo grego. Agora, teve um problema. Primeiro que essa teoria é totalmente equivocada, né? Ela é muito racional, faz todo sentido, mas é errada. E segundo, que o Pitágoras achava que a alma era imortal. E como o corpo continha a alma, ele simplesmente proibia as dissecções de cadáveres e de animais. Então isso freou o desenvolvimento da medicina, do conhecimento da anatomia. À anatomia. Exatamente. O Pitágoras, a religião pitagórica, vamos dizer assim, eles estudavam muito a música, correlacionavam a matemática com a música, e pelo fato deles acreditarem que a alma está contida no corpo, mesmo depois que o indivíduo perece, eles eram vegetarianos. Então eles eram de uma coerência assim muito grande. Muito grande. Era um racionalismo extremo. Mas aí, passando dessa lógica, onde a gente entendeu que a partir da Grécia houve o início da sistematização, quanto que você considera que vem um grande salto? Beleza, no Egito a gente tinha os primórdios, na Grécia sistematizou, e o salto para começar a moldar essa ciência mais próxima do que a gente vê hoje. Foi feita ainda na lógica da Grécia, foi feita nas Américas, foi feita na França. Onde que começa essa virada de chave para que a ciência, medicina, para a gente dizer assim, torne-se próxima do que a gente tem hoje? Mas você está querendo que eu dê um salto muito grande. Nós vamos ter que partir assim rapidamente falar dessa evolução dos gregos até hoje. Até porque depois a gente ainda vai tentar imaginar, fazendo um exercício de futurologia, onde que a gente vai chegar. Porque Exato. hoje a gente usa inteligência artificial, uma computação Genética. de alta precisão, estudos de genética, uma química e uma farmácia altamente avançados, medicina nuclear, né? Entre outras questões que contribuem para a gente ter esse avanço que a gente teve. Mas você consegue trazer pelo menos um resgate desse salto? Sim, eu vou ser breve. Bom, a filosofia pitagórica influenciou Sócrates, influenciou Platão. Sócrates não escrevia nada. O conhecimento de Sócrates era passado apenas de forma oral. Assim como a Ilíada e a Odisseia de Homero é uma poesia que foi transmitida apenas de forma oral, foi descrita depois. Mas o Platão já escrevia, e o que ficou de Sócrates, da obra de Sócrates, foi escrito por Platão. O Platão, nos seus diálogos, por exemplo, no Fédon, ele comprovou através da matemática, é lindo o Fédon, que a alma é imortal. Então ele levou à frente o racionalismo pitagórico de uma forma magistral. Depois veio o discípulo de Platão, Aristóteles, e a Grécia caiu.
a Grécia, que era dividida em várias cidades-estado, caiu para o Filipe da Macedônia. E aí entrou em cena Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Sabe quem era o professor, o tutor de Alexandre o Grande? Quem era o cara? Aristóteles. O Aristóteles foi contratado pelo Filipe para ser o tutor do Alexandre. Então ele estava muito bem assessorado. Muito bem Isso influenciou no destino de Alexandre, que formou um dos maiores impérios da história da humanidade. Mas o Aristóteles não ensinou só ao Alexandre, mas ensinou também aos seus generais. Então eles tinham uma formação cultural muito boa. E por isso eles conseguiram dominar os povos com tamanha maestria e absorver a cultura daqueles povos. Quando Alexandre partiu para sua expedição contra os persas, e aliás tem um filme maravilhoso do Oliver Stone sobre o Alexandre, R$7,90 no Google Play. Vale a pena, fica a dica. Ele absorveu da cultura dos povos que ele ia conquistando. Então ele foi em direção ao Oriente, chegou até a Índia, quando ele foi obrigado a voltar e morreu doente aos 33 anos, na Babilônia, na grande cidade da Babilônia. E nesse processo ele foi construindo conhecimento e adquirindo conhecimento já construído. E foi fundando várias cidades, entre elas a cidade de Alexandria do Egito. Né? Antes dele ir para o Oriente, ele fez uma expedição no Egito, fundou Alexandria e voltou. Chegando até a Índia. Ele se casou com a Roxana de Bactria, que era uma persa. Ele começou a se vestir como um persa. Então ele absorvia a cultura daqueles povos que ele conquistava. E aí ele acabou morrendo no ano 323 a.C., se eu não estou enganado. E o Império Alexandrino, ele se dividiu entre os seus generais. O Ptolomeu começou aí a dinastia ptolomaica no Egito, que o Ptolomeu acabou dominando o Egito. O que ele fez? Ele fundou uma escola, que era a Escola de Alexandria, que é considerada a primeira grande universidade. E com o espólio do assalto a outros povos... O acervo de conhecimento que ele levou lá para Alexandria e fundou uma grande biblioteca, uma biblioteca sem precedentes na história da humanidade, que tinha os pergaminhos, né? Fundou um zoológico com animais que vinham de todo o mundo antigo, um herbário em que ele pegava plantas de todo o mundo antigo para cultivar ali. E essa escola de Alexandria promoveu uma revolução científica do ano 323 até o início do primeiro milênio, quando Roma derrubou a Cleópatra, que foi a última rainha da época ptolomaica, do Egito ptolomaico. O Egito ptolomaico é grego. É grego. Então os gregos, engraçado, né, foram influenciados pelos egípcios e depois influenciaram novamente o Egito. E Roma foi altamente influenciada pelos gregos também. Depois o Egito caiu para Roma, para só retomar a sua independência agora no século XX. Caiu na mão dos turcos, caiu na mão dos ingleses, dos franceses, e só retomou a sua autonomia agora no século XX. Então o Alexandre, ele disseminou a cultura grega para todo o mundo antigo. Por isso é que a cultura grega tem a influência que ela teve, por causa de Alexandre, do Império Alexandrino. Né? Depois caiu o mundo grego para Roma. Roma tinha virtudes militares, revolucionou o direito, mas na ciência eles eram meio brutos, né? Tem alguns avanços mais na área de engenharia. Na engenharia, os aquedutos, aqueles banhos sensacionais, que ninguém sabe como é que eles construíram até hoje, qual foi a técnica de construção, que eram vãos livres enormes, né? Então isso foi notável dos romanos. Mas quanto à filosofia, a medicina, a ciência, eles foram povos bastante limitados. E aí veio a Idade Média, caiu o Império Romano, os bárbaros invadiram o Império Romano do Ocidente. E quando isso ocorreu, já havia judeus ali no Império Romano do Ocidente. E os judeus carregaram consigo para o Oriente, que depois se transformaria no mundo árabe, todo o conhecimento grego. Isso acabaria sendo perdido depois da queda do Império Romano. Ele foi mantido muito por causa dos judeus,
que voltaram para o Oriente, depois vieram os árabes. Os árabes, naquela época, eles tinham uma tolerância muito grande com outras religiões, com os cristãos. Inclusive, houve cristãos que fugiram da Europa para o mundo árabe. Esses cristãos, os cristãos nestorianos, eles fundaram a escola de medicina de Isfahan, no Irã, que é onde aquele personagem do livro O Físico estudou. Né? E aí cada povo trouxe sua contribuição nesse sentido. Sim, e aí depois o Império Árabe se expandiu, eles traduziram as obras de Hipócrates, de Platão, de Aristóteles, de Galeno para o árabe, e depois, com a Renascença, na Idade Média isso já ocorria, mas ganhou impulso com a Renascença, essas obras dos gregos foram retraduzidas para o latim do árabe. Então, os árabes, eles foram o grande repositório de conhecimento do mundo. Foram eles que mantiveram a ciência e que deram conteúdo para a Renascença. Eles quase, inclusive, tomaram conta da Europa, né? Foi por muito pouco. Tomaram conta da Península Ibérica por 800 anos. E os franceses é que os detiveram. E aí, a partir da Renascença, a partir das grandes navegações, do desenvolvimento da imprensa, é que surgiu o iluminismo. Então, eu acho que a grande virada, respondendo a sua pergunta, onde se deu a grande virada primeiro da medicina relacionada ao sobrenatural, depois a medicina racional, para a medicina científica, no iluminismo. E aí, então, a gente tem esse salto que vai começar a contribuir para a construção de uma ciência que seja repleta de métodos. Exato, um método científico. Quando surgiu um método científico que o racionalismo deixou de dar o tom para o experimentalismo dar o tom, para o método indutivo, no século XV e XVI. Começaram a surgir grandes filósofos que organizaram o método científico. Por exemplo, René Descartes. O famoso plano cartesiano. E o René Descartes, além de ter desenvolvido a matemática, de ter desenvolvido o plano cartesiano, ele tentava explicar o funcionamento do corpo humano como uma máquina. E já é uma tentativa de mostrar como que funcionava dentro do viés que ele tinha para tentar dar respostas que nós estávamos buscando para tentar resolver os problemas que a gente tinha ali e precisava conseguir convencer a sociedade de que aquilo também era importante, de que havia necessidade de resolver, e sempre buscando, eu acho que o maior desafio que a medicina impõe para a gente, além de curar doenças, de deixar a saúde do homem em bom estado, é entregar para a gente uma longevidade cada vez maior, que é o maior dilema que a gente tem enquanto ser humano, na minha visão, e tentar postergar uma maior quantidade possível de tempo a morte. Sem dúvida. Mas não só isso, né, João? Eu acho que a ciência precisa tentar também encontrar respostas para aquela pergunta que eu te fiz: existe alma? Se é que é possível encontrar essas respostas, né? Alguns mistérios nunca serão elucidados, mas a ciência deve perseguir isso. E onde é que está a alma? Eu tenho uma resposta para isso no final do podcast. Se você quiser relembrar esse tema, eu posso te responder qual é o meu conceito de filósofo de botequim a respeito de onde é que está a alma. Os egípcios achavam que estava no coração, Aristóteles achava que estava no cérebro, o Descartes achava que estava na glândula pineal. E aí, a partir do método científico que ele desenvolveu através de sua filosofia, é que eles elaboravam hipóteses para tentar confirmá-las por experimentação. Então, essa foi a grande revolução do método científico. Que é o que a gente faz até hoje. Que é o que nós fazemos até hoje. Isso começou no século XV e século XVI, com Descartes, com Galileu Galilei. A gente faz observação, vai levantando hipóteses e tenta mostrar com método se isso funciona, se não funciona, por que não funciona. Exato. Algo fundamental para você explicar isso, esses fenômenos, é a matemática, que começou lá com Pitágoras,
Depois veio o Euclides lá na escola de Alexandria, lá atrás, 200 a.C. O Euclides já dizia que a Terra era redonda, já calculou a área da Terra com uma precisão incrível, né? E ele já cunhou a teoria heliocêntrica na escola de Alexandria, que depois caiu no desconhecimento e voltou com o Galileu Galilei, com o Copérnico, etc. E tudo isso com auxílio da matemática. Com o auxílio da matemática. Aí começaram os matemáticos a desenvolver, inclusive, as teorias das probabilidades no século XVI. Você pode notar aí que quando você pega um livro de estatística, muitos exemplos são com dados, com cartas, etc. Porque esses matemáticos no século XVI, como Blaise Pascal, eles trabalhavam para nobres para tentar aumentar a chance deles ganharem no jogo. E através dessas teorias, nós usamos para um método científico hoje. Nós usamos essas teorias na experimentação científica, nos estudos clínicos. Claro que isso depois, no século XX, foi refinado. Pearson, Fisher, no início do século XX, refinaram a estatística. O Student, o famoso teste, né? Teste T de Student, que ele elaborou lá na cervejaria Guinness. Enfim, isso é coisa do século XX, mas eles usavam a base matemática do Galileu, do Pascal, do Pitágoras, a geometria grega. Mas aí quando a gente avança um pouco e chega no século XX, antes disso também a gente tem a questão da medicina experimental, né? O William Harvey, que descreveu a circulação sanguínea, o Pasteur, que trouxe a teoria dos germes, entre outras questões. E aí no século XX, obviamente que a Revolução Industrial interferiu muito nesse avanço tecnológico, não só da medicina, mas de vários campos do conhecimento. E aí a gente tem um salto muito grande, onde a gente consegue ter acesso a antibiótico, tecnologias, e para mim o principal, que depois eu queria saber se você discorda ou concorda, que a principal tecnologia inventada dentro do que nós estamos discutindo hoje foi a vacina, que conseguiu aí aumentar a cobertura e proteção de muita gente. Sem dúvida nenhuma é um invento que ajudou a gente a chegar a 7 bilhões de pessoas que nós temos hoje no mundo e acabar com muitas doenças que nós estamos aí tendo que conviver ao longo dos séculos, dos anos. Então, para mim, na minha visão, a vacina foi uma invenção extremamente importante, eficaz e que faz uma virada na história, não somente da medicina, mas como da química, como da farmácia e das ciências que dão suporte também a esse processo que nós estamos vivendo de curas, de busca de longevidade e de cada vez mais adiar a morte. Concorda? Você falou de um tema, para mim, que ilustra muito bem a história da medicina e o seu progresso, que é a descoberta da circulação do sangue. Então, antes de falar das doenças e da vacina, eu gostaria de fazer um breve histórico sobre a descoberta da circulação do sangue. Hoje, qualquer aluno aí de ensino médio sabe que o coração bombeia o sangue para as artérias, o sangue oxigenado. O oxigênio, então, chega lá para as células, através dos capilares, e volta pelas veias para o ventrículo direito, ele vai para o pulmão, é oxigenado, volta para o ventrículo esquerdo e circula. Então, o sangue ele circula em paralelo na circulação pulmonar e na circulação do corpo, que é chamada de circulação sistêmica. É um conhecimento que hoje a gente tem no ensino fundamental. Qualquer criança sabe disso. Mas você sabe quando é que os médicos descobriram isso? Só no século XVII, século XVIII. Até então, o que os médicos pensavam sobre a circulação do sangue? Era a teoria galênica. O Galeno foi o principal médico do mundo antigo e ele escreveu diversos tratados sobre medicina em latim, que foram os que nortearam o ensino médico até o século XVIII, XIX. O ensino médico no século XVIII, XIX eram aulas de Galeno, de Aristóteles, de Avicena, ou seja, era puro racionalismo. O método científico, ele, apesar de ter trazido grandes avanços para a ciência, ele não foi incorporado pela medicina até o século XX. Né? Então, como é que eles achavam que era a circulação do sangue até William Harvey? Eles pensavam que o sangue circulava apenas pelas veias.
Ele ia e vinha pelas veias. O sangue era produzido pelo fígado através da comida. E eles achavam que a diástole, que é quando o coração relaxa e se dilata, servia para sugar o sangue. E aí ele iria e viria apenas pelas veias e levaria os nutrientes para os órgãos e tecidos. Na verdade, eles estavam levantando hipóteses de como que isso funcionava, né? Exatamente. Porque não tinha ainda uma visão de como que era de fato. Não tinha. Aí, o que acontecia? Eles pensavam que pelos pulmões entraria uma substância vital, que era chamada pneuma. E essa substância vital, pelos pulmões, atingiria o lado esquerdo do coração. Ou seja, nas artérias só haveria ar. É por isso que elas se chamam artérias. E misturaria um pouquinho de sangue por supostos poros que existiriam ali entre as cavidades direita e esquerda do coração. Mas as artérias eram responsáveis por levar esse pneuma para o corpo e o sangue apenas vinha e ia pelas veias. Era essa a concepção da circulação humana. Até que William Harvey, usando o método científico experimental, deduziu que não poderia ser assim. Por que ele deduziu? Porque ele começou a medir. Ele pegou uma ovelha, pegou a artéria da ovelha e mediu quanto que saía de sangue dali em 1 minuto. Ele fez um cálculo de vazão. Ele fez um cálculo de vazão e concluiu que em 24 horas o volume de sangue que sairia seria tão grande que seria impossível que aquele sangue fosse produzido em apenas 24 horas, ou seja, ele teria que circular. William Harvey, ele era inglês, ele era filho de um abastado comerciante de vinhos. Ele foi estudar na melhor escola médica que havia na época, que era a Universidade de Pádua. Nessa Universidade de Pádua já havia o conhecimento que nas veias existiam válvulas. Então, para que serviriam essas válvulas? Para que o sangue circulasse em apenas uma direção. Ou seja, o sangue não poderia ir e vir, porque as válvulas fechariam e não deixariam ele ir e vir, ele circularia apenas em uma direção. Leonardo da Vinci, já no século XV, dissecava cadáveres com muita frequência. E ele descreveu também as válvulas do coração. Para que servem as válvulas do coração? Para a mesma finalidade das válvulas das veias, para que o sangue circule em apenas uma direção. Então, esses elementos, somados ao raciocínio de que o sangue não poderia produzir uma quantidade tão grande, não poderia ser produzida uma quantidade tão grande de sangue em apenas um dia, fizeram estalar a mente de William Harvey. William Harvey voltou para a Inglaterra, continuou a dissecar cadáveres de maneira sistemática. Ele dissecou a sua irmã, que morreu. Ele dissecou a sua mãe depois da sua morte. Nem da família dele. E ele dissecava diversos animais. Então, dissecando uma serpente que tem a frequência cardíaca muito baixa, ele notou que os átrios contraem antes dos ventrículos. Ou seja, era mais um elemento para justificar a circulação do sangue. Então, depois de muitos anos de observação e de experiências, ele publicou seu livro fantástico que dizia que Galeno estava errado. Onde já se viu alguém dizer que Galeno está errado? Questionar. É a mesma coisa de dizer que Jesus está errado, que algum Santo Agostinho é maluco. É um absurdo. Mas ele teve essa coragem. E ele só não conseguiu explicar por onde é que o sangue passava das artérias para as veias, porque na época não existia microscópio. Então ficou esse ato na teoria. Resolveu com tecnologia tempos depois. Foi resolvido no século XVII com o advento do microscópio, que é uma outra revolução na história da medicina. O microscópio incipiente foi desenvolvido por Galileu Galilei. O Galileu, não sei se você sabe, ele começou a estudar medicina. Não, dessa eu não sabia, não. Na Universidade de Pádua. E depois ele desistiu, aí se tornou astrônomo, matemático, ele era tudo. Quase botaram fogo nele. Exatamente. E ele escreveu um livro sobre probabilidades no jogo, o Galileu Galilei. Né? As pessoas naquela época eram polímatas, né, João? Elas tinham conhecimento de todos os assuntos. E a ciência também ela era mais próxima de uma ciência só, né? Exatamente. A gente não tinha a departamentalização que nós temos hoje, dividir física, química, matemática. Então, não, era tudo junto.
tanto que a filosofia e a matemática não tinha essa separação. Isso é errado, separar a ciência exata, humana e biológica. É completamente equivocado. Eu estou estudando agora lá no doutorado bioestatística. E estou gostando, né? Então, a ciência é uma só. Tanto é que eles eram conhecidos como natural philosophers, né? Filosofia natural. Então, o Galileu desenvolveu o telescópio, que depois ele foi sendo refinado e foi transformado no microscópio. Eu adoro esses personagens da história da medicina que não são médicos. Por exemplo, o Galileu, o Descartes, né? Depois nós vamos falar do Lavoisier, mas que trouxeram contribuições incríveis para a medicina. Um desses que não era médico, ele era um leigo comerciante de tecidos na Holanda, chamado, eu não falo holandês nem francês, você me perdoe, mas é mais ou menos Anthony Leeuwenhoek, von Leeuwenhoek. E o passatempo dele era polir lentes para construção de microscópios. Então ele ficava olhando quantos fios tem o tecido ali no microscópio dele. Tinha todo um processo para ele executar vamos dizer assim, ele vai polir, né? Exato, ele polia, no tempo livre dele lá na lojinha, ele polia essas lentes e fazia microscópios. Ele fez microscópios com aumento de até 150 vezes, sem precedentes até 200 anos depois. O microscópio de Leeuwenhoek só foi melhorado no século XIX, quando eles entremearam líquidos às sementes, às lentes, líquidos às lentes. Isso amplificou e melhorou a resolução de imagem. Mas até então era aquele microscópio daquele comerciante que era o melhor. E ele começou a notar que havia micro-organismos na água da Samambaia, mais micro-organismos do que todos os habitantes dos Países Baixos. Ele pegou o seu próprio esperma e enxergou elementos que se mexiam. E aí começa a ter a compreensão da vida, das células pequenas, tudo ali pequenininho. Eles não conheciam os micro-organismos, eles não sabiam da existência dos micro-organismos. E o quanto isso mudou para a gente, do ponto de vista de compreensão da ciência, para entender os micro-organismos, começar a estudá-los, Exato. os riscos, benefícios. Tudo Nessa mesma época do Leeuwenhoek, o Malpighi, Marcelo Malpighi, esse sim já com formação médica, de filosofia universitária, ele enxergou os glóbulos vermelhos e, estudando pulmões de sapos, ele identificou os capilares. E viu que os glóbulos vermelhos passavam das arteríolas dos capilares para as vênulas. Então era o elo que faltava a William Harvey. Isso foi descoberto dezenas de anos depois pelo Marcelo Malpighi, né? Mas por que o sangue circula, afinal, João, Maria Clara? Por que o sangue circula, afinal? Ora, o sangue circula, a circulação existe porque anteriormente nós éramos seres unicelulares. Não precisava de um sistema circulatório. Hoje nós somos seres do tamanho de um elefante. Então precisa de um sistema circulatório para conseguir atender todo esse para tamanho, nutrir né? todos os órgãos e sistemas, né? E quais são os nutrientes elementares para as células? A glicose, o ácido graxo e o oxigênio. Mas eles não sabiam, eles tinham noção que havia circulação de sangue, mas não sabiam exatamente como era, para que ela servia, como era esse processo. E como funcionava. Mas assim, Mas quando descobriram esse processo, notadamente esse processo trouxe avanços muito grandes, porque daí a gente começou a entender, e o sistema circulatório é de extrema importância, para a gente entender o funcionamento do corpo. Exato. Antes Exatamente. a gente não tinha essa visão para poder também depois começar a entender as doenças do sistema circulatório, como que a gente vai tratar isso. Então, assim, o mais legal disso tudo é que essa visão que você está trazendo, desse caso específico do sistema circulatório, isso aí não tem nem 300, 400 anos. Exato. É uma coisa muito recente. Exato. Então, qual era o próximo elo para descrever a circulação do sangue? Para que ela servia, né? E aí vem o gênio de Lavoisier, Antoine Lavoisier. Primeiro nós precisamos falar de pessoas que o antecederam. Newton, que criou as leis de Newton. Boyle, que criou a lei de Boyle. Qual é a lei de Boyle? É que um gás submetido a uma pressão mais alta diminui de volume se a temperatura estiver normal.
ou seja, se a temperatura não mudar. Hoje a gente vai quebrar a parede aqui, até a Maria que está aqui na gravação, isso é uma coisa que não faz tanto tempo que você viu assim no ensino médio, né? A questão da lei de Boyle, entre outras leis físicas e químicas que a gente estuda, mas sabe o que eu acho mais legal de estudo? É que quando a gente está às vezes no ensino médio ou no ensino fundamental, a gente aprende esses conceitos, mas tem uma falha muito grande no ensinamento desses conceitos, que eles não são mostrados de maneira conjunta. A gente aprende a aplicação deles só na química, só na física. E aí a gente não enxerga que isso reverberou na medicina, reverberou na engenharia, reverberou depois aí na farmácia, enfim, nas outras ciências que foram surgindo ao longo do tempo. Isso hoje, eu como educador enxergo que quando a gente não mostra a ciência de maneira completa, a gente mostra ela de maneira departamentalizada, isso cria uma distância muito grande dos campos do conhecimento. Claro. Então você está trazendo aqui conceitos que a gente aprende lá na escola, na química e na física, que às vezes a gente escuta muitos alunos falarem assim, por que eu aprendo isso? Eu não vou usar isso. Ou nunca mais eu vou ver. Eu vou fazer medicina. O cara está estudando ali Pasteur. Cara, e às vezes ele acha que não vai usar isso nunca mais, ou que não vai ver nunca mais. Muito pelo contrário. Né? E isso é extremamente importante para a gente poder compreender a ciência como um todo. Criaram até termos que vão na linha do que você falou agora nessa época, no século XVI, que era iatroquímica. Iatros, do grego, é médico, medicina. Então, a química começou a ser usada para explicar fenômenos da medicina do corpo humano. E aí ela foi denominada iatroquímica e iatrofísica. Né? Então, faz todo sentido. Nós temos que unir as ciências. Então, o Boyle, o Newton elaboraram essas leis. Eles estudavam os metais, a calcinação, a oxidação dos metais, estudavam os gases, a relação dos gases, a transformação de gases em líquido, de líquido em gases. Então essa ciência começou a quebrar a teoria humoral, a teoria de que eram só 4 elementos da matéria, água, fogo, terra e ar. Não, você poderia transformar um gás em líquido e vice-versa. Então a teoria humoral, que era a que justificava a fisiologia humana, foi começando a cair através desses indivíduos, da física, da química, etc. E o Lavoisier, vamos abrir um parênteses aqui para Antoine Lavoisier, que é um personagem que eu adoro. O Lavoisier era advogado. Ele se formou em Direito. E foi guilhotinado. Vamos chegar lá. Ele se formou em Direito. Só que ele era um homem da ciência. Ele tinha conhecimento de química. Um discípulo do Lavoisier era o Dupont, que depois formou a grande indústria química americana, que leva o nome. O Lavoisier, ele desenvolveu técnicas de adubação, mas ele foi empregado mesmo como funcionário da coroa, da fazenda real. Né? Então ele cuidava da arrecadação de impostos, e depois ele foi designado, pelo seu conhecimento científico, pelo seu conhecimento de química, como chefe do depósito de pólvora da coroa, onde ele morou por 16 anos. Nesses depósitos de pólvora havia uma casa enorme, linda, em que ele morou, e nas horas vagas ele conduzia as suas pesquisas. Então o emprego dele já foi membro da Academia de Ciências. Da Academia de Ciências. O emprego dele já levava em conta a sua capacidade científica, porque ele precisava administrar a pólvora que alimentava os exércitos, as guerras, que eram muito frequentes naquela época. E dentro desse emprego, ele morava numa casa lá em Paris, ele começou a conduzir as suas pesquisas, onde teve nessa casa a visita de Priestley, de Laplace. Todos eles atuavam em conjunto. Todos grandes cientistas da nossa história. Exatamente. E a partir daí, o Lavoisier, junto com esses indivíduos, ele separou o nitrogênio do oxigênio. Ele batizou esse elemento do ar de oxigênio. Ele batizou de oxigênio. Oxigênio significa que gera ácido. É uma concepção errada, mas ele batizou pensando nisso. E através de pesquisas com combustão, com calcinação de metais, ele notou que o oxigênio era um elemento fundamental para a respiração, ou seja, ele mantinha um organismo vivo. Ele fazia muitas pesquisas com porquinhos da Índia. Então, se ele restringia o ar do porquinho, o porquinho morria. Se ele restringia o ar
de uma vela pegando fogo, aquele fogo se apagava. E então ele começou a calcular quanto de oxigênio, através do teste ergospirométrico, ele fez o primeiro teste ergospirométrico. Ele começou a calcular quanto de oxigênio uma pessoa consome em repouso. E ele fez correlações de quanto de oxigênio uma pessoa consome em repouso a quanto de oxigênio é consumido durante a queima de um elemento químico. A partir daí ele cunhou o termo calorias. Então ele definiu que o oxigênio era um elemento fundamental para o funcionamento do corpo e que a combustão dentro do corpo ocorreria no pulmão. Esse foi um erro de Lavoisier. Então a nossa temperatura ela seria mantida constante por causa dessa combustão que ocorreria no pulmão. Só 2 séculos depois é que vieram novos cientistas, que veio o ciclo de Krebs, que também a gente aprende na escola, que revelou que, na verdade, o oxigênio não sofre combustão nos pulmões. Ele é consumido nas células, nos órgãos e nos tecidos, e aí libera calor. Então, aí definiu-se completamente a circulação do sangue. Por que o sangue circula, como ele circula, e como que isso funciona, e como que isso funciona em nível celular. Outra coisa também que eu acho assim, interessante, que eu já li sobre, é a questão de lavar as mãos. Porque, pelo que eu li, começou-se a perceber que havia contaminação nos cirurgiões de uma cirurgia para outra, e depois percebeu-se que isso ocorria porque não tinha o hábito de lavar a mão. E muitas das vezes o médico que mexia nos necrotérios era o mesmo cirurgião que fazia cirurgia no paciente que estava ali, obviamente, vivo, sem lavar as mãos. Exato. Vamos passar para as doenças. E aí foi uma revolução muito grande. Vamos passar para as doenças. João, o que matava até meados do século XX? O que mais matava até 1930, 1940 as pessoas? O que mais? Quer chutar? Chuta. Eu acho que é a contaminação mesmo. Perfeito. Doenças infecto-contagiosas eram a principal causa de morte. Dentre essas doenças, a varíola era campeã. Era endêmica, mas de vez em quando havia surtos de varíola que matavam muita gente. A peste bubônica. A peste bubônica não foi só na peste negra, em 1350, não. Houve um surto de peste bubônica em Santos, no começo do século XX. Ela é de Santos. Eu sei. No Rio de Janeiro. Descobriram que a Yersinia pestis, que é a bactéria que causa a peste bubônica, vinha da pulga do rato no final do século XIX. Yersin, por isso que ela foi batizada de Yersinia pestis. Era um pesquisador russo. Só aí começaram a combater os ratos. A tuberculose. Depois da Revolução Industrial, o êxodo rural, os grandes conglomerados urbanos em péssimas condições de higiene. Falta de planejamento urbano. Falta de planejamento, de esgotamento sanitário. Isso levou a epidemias de tuberculose, de tifo, febre tifoide. O problema que a gente tem até hoje, se você olhar também, falta de saneamento hoje vai acarretar num problema de saúde pública que a gente vive, que é a epidemia de dengue. Cólera, febre amarela. E agora a dengue, né? Então essas doenças não tinha antibiótico, não tinha tratamento de água, de esgoto, não tinha vacina. Difteria, matava a criança. A mortalidade infantil, quando houve um surto de cólera em Londres, chegou a 90% em um ano. É muita coisa. E não era só mortalidade infantil. Você imagine, João, uma mãe, as pessoas tinham muitos filhos, uma mãe de 12 filhos morrer de tuberculose aos 20 e poucos anos. Era uma orfandade danada. E isso na Inglaterra, na França, nos ditos países, não eram países ainda, né, mas nas nações, né, sei lá se a gente pode falar nações, nos lugares mais desenvolvidos do Ocidente. Né? E eles não sabiam que eram os micro-organismos que causavam essas doenças. Eu falei lá do Leuwenhoek, do Malpighi, que eles enxergavam micro-organismos, mas isso não caiu a ficha da comunidade científica.
que eram essas as causas das doenças infecto-contagiosas. Só foi cair com um outro indivíduo que não era médico, era químico, mas que revolucionou a medicina, o Pasteur, Louis Pasteur, que comprovou, e Robert Koch, eles comprovaram, através dos postulados de Koch, isolaram um micro-organismo de um indivíduo que está, ou de um animal que esteja doente, reproduzi-lo em laboratório, inoculá-lo no animal saudável e reproduzir a doença naquele animal saudável. Então, a partir dos postulados de Koch, eles comprovaram que os micro-organismos eram os causadores da doença. E antes disso, isso foi em 1850 para frente. Em 1820, mais ou menos, surgiu na Áustria, em Viena, esse personagem grande da história da medicina, que era um obstetra chamado Ignaz Semmelweis. Esse indivíduo era húngaro, nascido em Budapeste. E à época era o Império Austro-Húngaro. E os húngaros na Áustria eram considerados cidadãos de segunda categoria. Mas ele mesmo assim atuava na Universidade de Viena. E havia 2 enfermarias de obstetrícia em Viena. Uma em que os partos eram feitos por parteiras e o outro onde os médicos faziam os partos. E os médicos, a primeira atividade deles, 6 horas da manhã, era dissecção de cadáver. Por quê? O cadáver passava a noite, eles não podiam esperar muito, né? Porque senão aquilo apodreceria. A gente não tinha essa visão de necrotério, de geladeira, né? Não tinha nada disso, obviamente. Não tinha geladeira, exato. Né? Então, e as dissecções eram feitas de caráter sistemático. Todo indivíduo que morria, eram muitas mortes, era levado à dissecção. Porque os médicos aprendiam ali. Eles correlacionavam os sinais, os sintomas, a evolução daquela doença aos achados macroscópicos da dissecção do cadáver, e depois aquilo ia para a microscopia. Isso foi no final do século XIX, com Rudolf Virchow. Tá? Mas enfim, as dissecções eram práticas sistemáticas. E 6 horas da manhã, os médicos iam para a sala do necrotério fazer dissecções de cadáver, saíam e iam fazer os partos. Com a mão toda suja. Resultado, a mortalidade materna muito grande. Era de 20% na enfermaria dos médicos, sendo que na enfermaria das parteiras era muito mais baixa. E o que o Semmelweis notou? Uma vez, um colega dele fez uma dissecção de cadáver e foi fazer um parto. Esse colega ficou doente e acabou morrendo. E foi feita uma necrópsia desse médico. Os achados de necrópsia, era uma infecção generalizada, eram semelhantes aos achados de necrópsia das grávidas, das puérperas que haviam morrido. Então o Semmelweis pensou, puxa vida, tem alguma coisa em comum aí, né? Nós estamos levando isso para as grávidas. E ele começou a exigir dos médicos que lavassem as mãos e com produtos químicos assim abrasivos, para que elas ficassem bem limpas. Resultado, caiu de 20% para 2% a mortalidade materna. Numa época em que eles não sabiam que eram os micro-organismos os causadores das doenças infecto-contagiosas. Foi início do século XIX. Foi só uma correlação. Só que o Semmelweis, é um outro detalhe da história dele, ele era um cara meio chucro, ele não sabia direito o latim. Então ele não publicou os seus achados. E ele começou, talvez por esse espírito, esse complexo de inferioridade, pelo fato dele ser húngaro na Áustria, ele começou a acusar os médicos de matar as grávidas. Ele adotou um tom muito agressivo. Comportamento beligerante. E foi expulso da Universidade de Viena. Voltou a Budapeste e morreu como um louco num sanatório em Budapeste. Lavem as mãos, lavem as mãos! Então, e é uma coisa que a gente repete na escola até hoje para as crianças, né? Lavar a mão antes de você se alimentar, de você ter os seus afazeres, lavar os alimentos, coisas simples, né? Que simples. Hoje talvez a gente não enxergue. E aí veio o Pasteur, vieram os melhores microscópios, então veio a antisepsia, tudo no final do século XIX, que proporcionou, junto com o advento da anestesia inalatória. Isso que eu ia te perguntar agora. Quando que veio essa virada
da gente começar a ter o domínio da anestesia para trazer conforto ao paciente. Hoje, isso é muito batido. Você tem anestesia injetável, inalatória, você tem anestesia geral, você tem anestesia local, para dependendo do procedimento, você tem um conforto ali naquele local que vai ser operado. Você tem anestesia de dentista, por exemplo, que é extremamente específica para tratar aquele problema ali na boca. Quanto que há essa virada, que a anestesia é descoberta e quanto que ele percebe que a anestesia traz um conforto para o paciente para que o médico também tenha uma possibilidade de fazer a cirurgia, obviamente com mais segurança, com calma, com tranquilidade. Tendo em vista que um dia isso não existia. Então a gente fazia um procedimento cirúrgico, praticamente, vamos trazer para o popular, era um açougue. Exato. Agora, foi descoberto um produto químico que passou a dar, então, essa sensação de segurança e de conforto para o paciente. Quando que há essa virada na história da medicina? Eu não vou te dizer, essa virada ocorreu no ano de 1947, não. Porque essa virada, ela ocorreu nos séculos XVI, XVII, XVIII, com o advento da iatroquímica, com os estudos de Boyle, de Van Helmont, de Lavoisier, com o domínio dos gases. Foi todo um processo, né? Não foi assim de um dia para o outro. Apareceu um gás, que era o éter, um outro gás, que era o óxido nitroso, chamado de gás hilariante. Que a gente também estuda na escola, no ensino médio aí. Que as pessoas usavam para recreação. E aí, a partir do século XIX, de meados do século XIX, um dentista americano, essa é a glória dos dentistas, eles descobriram a anestesia para fins cirúrgicos. Eles usaram esse gás hilariante, depois de uma apresentação de circo, eles conseguiram uma amostra desse gás hilariante, e o próprio dentista que teve essa ideia pediu para um colega que fizesse uma extração do seu próprio dente. E ele inalou aquele gás, uma quantidade maior, não havia nível seguro, os outros ficaram receosos. Empírico, de tentativa e erro para ver o que vai acontecer. E foi retirado, extraído um dente desse dentista, ele acordou e falou, meu Deus, eu não senti dor nenhuma. A partir de então, esses gases, o éter, o óxido nitroso e o clorofórmio, começaram a ser utilizados para anestesia. Só que não adianta nada você ter a anestesia e não ter a antisepsia. Não lavar as mãos, não esterilizar as tesouras. Então a antisepsia, depois de Pasteur, ela se desenvolveu através de um outro indivíduo chamado Lister, que deu origem ao Listerine, no inglês. Ela se desenvolveu junto com a anestesia, a antisepsia. Então a anestesia junto com a antisepsia e um pouquinho depois a transfusão de sangue possibilitaram com que os cirurgiões explorassem lugares inexplorados até então. Abrissem barriga, tirassem a vesícula, operassem hérnia. E aí começou a se desenvolver a cirurgia a partir daí, a partir do conhecimento da antisepsia e da anestesia inalatória. A princípio era só anestesia inalatória. Que hoje ainda é usada, né? Ainda é usada. Depois, o Freud, Sigmund Freud, já conhecia os efeitos da cocaína. Pai da psicanálise. Ele sugeriu o uso da cocaína como anestésico tópico para um oftalmologista de Viena, e ele o fez. Operou uma catarata com cocaína. E nesse final de século XIX, a cocaína emergiu como um anestésico sistêmico. E um grande cirurgião, dos maiores da história da humanidade, um americano, chamado... Ai, meu Deus, agora fugiu o nome dele aqui, peraí que eu já lembro. Ele começou a usar a cocaína para bloqueios regionais, como anestesia sistêmica, e acabou se viciando em cocaína. Vários médicos morreram por overdose, porque na época, antes de testar, de usar nos pacientes, eles usaram neles mesmos. Morreram pela ciência. William Halsted, foi um grande cirurgião americano. Aí depois vieram, já no século XX,
as técnicas de intubação orotraqueal, ventilação mecânica de 1950 para frente. Muito recente. E isso também ajudou muito a cirurgia, sobretudo as cirurgias torácicas, as cirurgias cardíacas, porque você mexer no tórax era proibitivo na época, porque a pressão intratorácica é menor, né? Só depois do advento da ventilação mecânica que foi possível esse tipo de procedimento. Mas, respondendo à pergunta que você fez inicialmente, da vacina, o que mais, até hoje, quais são os fatores que mais prolongaram a sobrevida? Você falou que acha que é a vacina, são as vacinas, né? João, a expectativa média do brasileiro em 1900 era 40 e poucos anos, 42 anos. Hoje é 76, se eu não estou enganado. Quase 80. Quase 80. A gente está na última medição do IBGE aí, chegando aos 76. A gente evoluiu muito. Quase dobrou. Quase dobrou. Por quê? Vou te falar por quê. Tratamento de água, esgotamento sanitário e vacina. Ponto final. Você acha que o avanço dos medicamentos também não ajudaram um pouco? Menos. Menos. A grande revolução da medicina foi tratamento de água, a água potável, o conhecimento de que os micro-organismos levam às doenças, o esgotamento sanitário e as vacinas. Por que chama vacina, Maria Clara? Não sei. Bom, as vacinas têm esse nome porque em 1790 um inglês chamado Edward Jenner notou que indivíduos que tiravam leite de vaca na Inglaterra não contraíam varíola. Eles tinham uma proteção. Que alguma coisa ali tinha de diferente. Então ele observou na teta da vaca que muitas vacas estavam infectadas por alguma... Hoje a gente sabe que são vírus, né? Mas é um vírus irmão da varíola, que não infecta humanos e que leva à formação de vesículas nas tetas das vacas. Então as pessoas que tiravam o leite das vacas infectadas adquiriam uma proteção contra a varíola. Desenvolveu imunidade a partir desse vírus que estava na vaca. Por isso que chama vacina, porque vem da vaca. E ele disseminou essa técnica que ganhou uma popularidade enorme, porque os chineses e os indianos já vacinavam contra a varíola, 2000 anos atrás. Só que eles pegavam lesões de humanos doentes, escarificavam aquilo e aplicavam por inalação ou na própria pele de indivíduos saudáveis. Havia o risco de transmitir a doença, o que com a técnica de Jenner não ocorria. Isso que eu ia te perguntar também, que é uma coisa interessante, que a gente também às vezes não leva tanto em consideração, o quanto o conhecimento da medicina oriental foi absorvido por nós aqui do Ocidente. Muitas das vezes a gente entende que as técnicas deles, na visão também um pouco, vamos dizer assim, de dono do mundo que a gente tem, muito influenciado também pelo domínio norte-americano, de que só a nossa ciência é válida ou de que ela é talvez melhor ou mais aplicável do que as outras. De hoje, o que a gente tem na medicina, o que a gente conseguiu absorver do conhecimento oriental? Olha, João, eu diria que o Oriente ele foi fundamental para o iluminismo, para o Renascimento e para o iluminismo. Nós já falamos aqui do papel dos árabes na conservação da ciência. Mas e dos chineses, especificamente? Há um problema ali da China para o resto do mundo, se chama Himalaia. A cordilheira do Himalaia. Mas óbvio que há um isolamento também, por inúmeras questões. Até pela questão cultural, étnica, etc. Mas havia, sim, um contato dos chineses, sobretudo dos indianos, com o mundo ocidental na antiguidade. Tanto é que a maconha indiana era usada como anestésico. Havia cirurgiões plásticos na Índia antiga, cujas técnicas são utilizadas até hoje. Fora o ópio, né? O ópio, exatamente. Então, são elementos de integração da cultura oriental à cultura ocidental. Porém, João, eu não tenho conhecimento da medicina tradicional chinesa, da história da medicina chinesa, da filosofia chinesa,
para te responder a essa pergunta. Eu acredito que a medicina ocidental tenha superado a medicina tradicional indiana e chinesa. Que o método científico tenha superado a medicina tradicional chinesa e indiana. Até porque o que eles usam lá é a medicina ocidental. Essas técnicas de, por exemplo, acupuntura, doin, medicina ayurvédica, Que no Brasil isso é muito popular. me parece que carecem de comprovação científica. Nós estamos testando, né? Mas ainda não chegamos a algumas conclusões mais palpáveis. Eu posso até estar fazendo uma afirmação errada, porque não é algo que eu estude. Inclusive vocês que estão nos ouvindo e têm mais conhecimento sobre isso, mas nós estamos à disposição para discutir. Me parece que é esse o caso. Então, mas nós não podemos deixar de levar em consideração a contribuição na antiguidade, na Idade Média, que os árabes tiveram para a medicina. Que eles trouxeram para a gente em termos de conhecimento palpável, né? Exatamente. Então, João, depois vieram outras vacinas, né? O Pasteur desenvolveu vacina para o antraz de animais, para o cólera aviário, né? Um dos grandes trabalhos do Pasteur, a soroterapia contra a raiva. E aí descobrindo-se que, por exemplo, eram os mosquitos que transmitiam a febre amarela, os ratos transmitiam a peste bubônica, houve um combate também contra esses agentes que transmitiam muitas doenças infecto-contagiosas. Mas no século XX houve uma grande evolução da vacinação. Tanto que a gente conseguiu erradicar inúmeras doenças. E o Covid, né? O exemplo mais forte. É a mais recente. É o Covid, a vacinação salvou a lavoura, né, João? Ninguém pode negar isso. A gente estava num cenário aí no Brasil a gente chegou a bater 4 mil mortes por dia, né, todos de máscara, trancafiados aí. A economia patinando, porque não tinha o consumo travado, né, por conta da baixa demanda e também a oferta, muitas das vezes também travada. E aí o sistema capitalista ele entra em colapso quando a gente tem esse cenário. E aí nós investimos bilhões e bilhões de dólares, né, em diferentes empresas aí para o desenvolvimento de diferentes tecnologias de vacina. Tanto é que para o Covid a gente tem mais de uma tecnologia disponível, né? A mais comum e a mais famosa que ficou discutindo-se na pandemia foi a de mRNA. Sim. Mas a gente tem outras possibilidades aí que trouxeram para a gente um ganho de qualidade de vida muito grande e uma resolução até que rápida para uma pandemia do tamanho que essa pandemia foi, né? Então, assim, para nós foi extremamente um divisor de águas a criação da vacina. Mas eu queria te perguntar, uma outra questão que me inquieta também, e eu entendo que é rico para o nosso debate, como que a gente pode enxergar os desafios enfrentados pelos médicos de antigamente com os desafios dos médicos de hoje, no sentido de quais são as semelhanças? Óbvio que a ciência evoluiu, está sendo construída, está sendo estruturada, mas os médicos de 50 anos atrás tinham dificuldades que talvez os médicos de hoje também têm. Quais seriam essas dificuldades e como que a gente poderia romper com essas dificuldades para deixar a medicina cada vez mais tecnológica, cada vez mais pungente do ponto de vista de criação de conhecimento, para daqui a pouco a gente fazer o gancho, que é o gancho do que vem por aí, no sentido de inteligência artificial, de computação, de alta tecnologia com a medicina nuclear, produtos químicos cada vez mais seguros, cada vez mais baratos, remédios de diferentes ações do nosso corpo. Como que você enxerga isso? Já fazendo esse paralelo também para os ganhos tecnológicos futuros. O grande problema, João, dos médicos de antigamente era a ignorância. O grande problema dos médicos de hoje é a ignorância. Nós não sabemos nada. Nós sabemos muito pouco sobre a fisiopatologia, patogênese de diversos problemas, de diversas doenças. Claro que o conhecimento melhorou muito, sobretudo no século XX. Hoje houve uma evolução incrível na área da saúde. O advento, nós já citamos aqui algumas coisas, o advento das vacinas, da antibiótico-terapia, a ciência das doenças cardiovasculares. Nós conseguimos identificar vários fatores de risco, várias causas de doença cardiovascular, como a hipertensão,
o diabetes, o colesterol alto, que o cigarro faz mal. Como é que, por exemplo, nós identificamos isso? Através do método científico, da bioestatística, de estudos de coorte. O principal deles é o estudo de Framingham, desde a década de 40, nós podemos falar sobre ele. Mas fato é que, por exemplo, vou citar um problema da minha área. Qual é a doença que mais mata no Brasil? É a doença isquêmica do coração. Até meados do século XX eram as doenças infecto-contagiosas. Como essas doenças passaram a ser controladas com tratamento de água, esgoto, vacina, antibiótico, as pessoas deixaram de morrer disso e passaram a morrer de infarto e derrame. De modo que hoje ainda a principal causa de morte é a doença isquêmica do coração, que é quando a pessoa começa a sofrer de placas de gordura nas artérias, essas placas de gordura vão progredindo, podem se romper, levam à formação de um coágulo que subitamente entope a artéria e a pessoa infarta. Por que a pessoa desenvolve essa doença de placas de gordura? Por quê? Não sabemos. A gente pode chutar, né? Temos algumas hipóteses de talvez uma alimentação desregrada, talvez ali um fator genético que pode estar influenciando, esse acúmulo. Mesmo que a pessoa às vezes se alimente bem, faça exercício, talvez tenha um fator genético que faça ela acumular mais gordura do que outros indivíduos. Talvez. Mas a gente não tem certeza. Correlação não é causa e efeito. Causalidade, né? Causa e efeito. Nós sabemos que existem algumas outras doenças correlacionadas à doença das artérias, como pressão alta, diabetes, cigarro. Mas tem gente que fuma, tem diabetes e tem pressão alta que tem as artérias normais. Entende? Então é um mistério ainda. A mesma coisa os cânceres. Esse é um grande desafio para o futuro. A mortalidade por câncer, a despeito de toda a tecnologia que nós temos, rastreamento, mamografia, colonoscopia, tomografia, quimioterapia, não caiu a mortalidade na maioria dos cânceres. Ela continua igual. Então a gente está buscando respostas para isso ainda. Os quimioterápicos, a maioria dos quimioterápicos para tratar cânceres são usados através de tentativa e erro. Você faz um estudo lá, vamos testar esse contra determinado câncer. Não deu certo, agora vamos testar o outro. E é tentativa e erro. Não existe um racional sobre onde é que aquele quimioterápico está agindo, por que ele diminuiria. A gente está fazendo mais ou menos igual a gente fazia há muito tempo atrás. Exatamente. A mesma lógica. É como se a gente entrasse na farmácia, levasse um indivíduo doente, pegasse todas as caixinhas que tem lá, vamos testar essa, vamos ver o que está. Exato. Então, isso é uma coisa que se discute hoje. Será que vale a pena ficar fazendo mamografia em todo mundo? Exame de próstata? Exame de próstata. Será que vale a pena você submeter uma pessoa que tem um câncer incipiente, que pode não se desenvolver, a uma cirurgia que vai deixá-lo incontinente, com impotência sexual? Os exageros das intervenções médicas é que estão sendo discutidos hoje. Você percebe que nós adquirimos, nós evoluímos tanto, talvez até demais, nos recursos médicos, que nós podemos estar fazendo mal em algumas ocasiões para os pacientes. Então esses são desafios de equilibrar essas ações através da ciência. Por exemplo, o cara com Covid, você vai lá e dá cloroquina para ele e mata o cara de arritmia. Não tem cabimento. Ivermectina. Ivermectina, que mata verme. Vírus não é verme. Então não faz sentido. Nós temos que ser norteados pela ciência. Nós temos que nos guiar pela ciência para evitar os excessos. E na medicina hipocrática já havia um aforisma: primum non nocere. Primeiro não prejudicar. Então é nesse pé que a medicina está hoje. Evoluiu-se tanto que tem coisa, não podemos generalizar. Mas claro. Tem que evitar o exagero. Claro, existem hoje terapias para o câncer muito efetivas, com um racional fantástico, já comprovadas cientificamente. Mas a grande parte das terapias para câncer entram naquele problema que nós acabamos de citar. Então há de se ter um equilíbrio. E a ciência que norteia isso. E a ciência, João,
a bioestatística evoluiu demais com a computação, com o tratamento de dados, com o método bayesiano, que você deve conhecer bem. O método bayesiano é hoje usado na pesquisa médica, bem como usado nos algoritmos das redes sociais. E ele vem de onde? De um pastor, Thomas Bayes, do século XVIII. E o mais interessante, aí entra de novo naquela lógica que a gente estava discutindo de não dividir as ciências. Exato. Porque veja como a medicina usa aplicações de outras áreas que estão trazendo ganhos altamente rápidos, reais e fantásticos para o desenvolvimento. Na sua especialidade, de maneira geral, a cardiologia, o quanto que a computação e a inteligência artificial estão trazendo novidades para vocês? Primeiro que aumenta a responsabilidade do médico. O médico deve estudar muito mais hoje do que ele estudava antigamente, porque as informações estão acessíveis para todos. E hoje o número de publicações científicas é muito grande. E o volume é muito rápido. O volume é muito rápido. Então você tem que saber filtrá-las. Você tem que saber organizar o seu método de estudo. Isso é um ponto muito importante, eu acho, para o médico hoje. E aí você saber ler um artigo, saber bioestatística, é muito importante. Você ter um conhecimento básico de ciência para não ser enganado, para não... Saber identificar uma metodologia ruim, com falhas, né? Como que você pode mapear uma metodologia que tenha sentido para aquele trabalho. Esse é o primeiro ponto. Segundo, hoje existem vários aplicativos, por exemplo, scores para você ver o prognóstico de uma doença, por exemplo, a chance de morte de um indivíduo que está infartando. E você pode estimar isso usando um aplicativo de celular. Por exemplo, o indivíduo tem uma arritmia. Qual é a chance dele ter um problema por causa dessa arritmia, um AVC? Existe um score para isso que está no seu celular, que você pode lançar a mão daquilo para nortear a sua conduta. Então, esses recursos da inteligência artificial são muito importantes. E a inteligência artificial, a tecnologia, a internet, ela influenciou muito nas relações humanas, né, João? Inclusive na relação médico-paciente. Mas eu acredito que isso não tenha diminuído a importância do médico, muito pelo contrário. Porque as pessoas olham no Google, elas ficam confusas. E o médico tem que estar ali para esclarecer. Exato, para separar o joio do trigo, para não deixar a pessoa fazer besteira, se automedicar, tomar qualquer remédio, fazer qualquer exame, né? Para racionalizar o diagnóstico e o tratamento daquele paciente. Então eu acho que a tecnologia, a inteligência artificial, não vai acabar com a medicina, muito pelo contrário, ela vai tornar o médico mais importante. Ela vai potencializar, né? Só que o médico precisa estudar mais. Ela vai separar o joio do trigo também. Vai. Daquele médico acomodado para o médico que continua buscando conhecimento. Sem dúvida. Eu acho que, de maneira geral, não só para a medicina, mas para todas as profissões, o que a gente pode trazer de ganho real e de conclusão assim óbvia é que o final da graduação é só um começo do caminho seu enquanto estudante, porque você nunca mais vai parar. Nunca. Para qualquer área. Para qualquer área, né? E com a velocidade que a gente tem hoje de produção de informação e conhecimento, e obviamente com o auxílio da inteligência artificial, a gente tem esse papel de continuar estudando e filtrar esses conhecimentos e guiá-los. Também para que você também atua como professor, eu sou professor, da gente encaminhar esses alunos para o melhor caminho. Sim. E hoje também, João, como nós falamos, as relações estão muito superficiais. E inclusive as relações de emprego. A mobilidade é muito grande, a mobilidade de emprego. Então você deve estar preparado para se reinventar na sua vida. Se você não estiver feliz num lugar, você ir para o outro. Você se flexibilizar em outra carreira. Se flexibilizar em outra carreira, por exemplo, um médico atuar na docência, atuar na parte administrativa, na parte de pesquisa. Se você não ficar fazendo uma coisa só.
É aquilo, voltamos àquele tema. Você não pode separar as ciências exatas humanas e biológicas. Você tem que ser um philosophical doctor, ou um natural philosopher de antigamente. E o Bauman discutia muito a questão da gente estar na sociedade líquida, né, onde as relações são muito efêmeras. E numa sociedade altamente efêmera igual a nossa, instável, ela exige com que a gente tenha essa flexibilidade de atuar, né, em diferentes áreas e frentes e de conseguir absorver a velocidade dessas mudanças, embora seja muito rápido. Né? Não são todos que vão conseguir acompanhar, mas nós temos que desenvolver essas habilidades para conseguir atuar de maneira geral. E, sobretudo, João, eu acho que o desafio maior do médico é entender como ele está inserido nesse mundo novo e entender a si mesmo. Como diria o Aristóteles, conheça-te a ti mesmo. E para isso é muito importante você não estudar só os temas correlatos à sua profissão, mas você ler romances, você prestar atenção na vida de outras pessoas, você tem inteligência emocional, João. Que é isso eu acho que é... E a flexibilidade, né, que exige hoje. Um dos principais problemas da humanidade. Porque um problema que as redes sociais, a internet trouxe é a superficialidade. As pessoas... Todo mundo fala de tudo sem profundidade nenhuma. Sem profundidade. Túlio, agradecendo a sua presença, e para a gente encerrar, eu quero te fazer uma pergunta. Pois não. Que eu anotei aqui e é extremamente importante. Eu vou dar uma de Abu Janra, que o Abu Janra cutucava o Clóvis de Barros Filho, o que é a vida, o que é a vida. Adoro esse programa. E agora eu vou te perguntar, onde fica a alma? João, a alma não está no coração, apesar de eu ter falado de coração para você. Não está no cérebro, nem na pineal. Ela está no DNA. É óbvio. Está escrito na Bíblia. Está escrito no teu DNA como é que você é. Qual é o teu comportamento, qual é a cor do teu olho, qual é a cor do teu cabelo. Qual é a minha composição, né? O que vai acontecer com você no futuro. O que eu vou ter, o que eu não vou ter. Então, pela minha filosofia de Botequim, a alma está no DNA. Perfeito. Agradecendo a presença do Dr. Túlio, que esteve conosco hoje nesse episódio fantástico sobre história da medicina, mas de maneira geral, história da ciência. História da ciência. Né? Porque a gente discorreu aqui sobre diferentes temas para puxar um pouquinho para a medicina. E antes de abrir a fala para você encerrar, Túlio, eu gostaria de agradecer os nossos ouvintes por mais um episódio que estão aqui conosco. Pedir que vocês curtam a nossa página no Instagram, que vocês escutem o nosso podcast no YouTube, no Spotify, curtam, compartilhem, nos avaliem nas plataformas, para que a gente possa alcançar cada vez mais uma quantidade maior de ouvintes nessa tarefa que a gente tem de popularizar a ciência, de trazer conhecimento para as pessoas, num país que depende muito disso para, de fato, conseguir se desenvolver. Túlio, fique à vontade para deixar o seu recado para os nossos ouvintes e já te convidando para a gente gravar outros episódios para discutir outras questões, principalmente mais voltadas à saúde do coração, à saúde cardiológica dos indivíduos e pensando também nas campanhas que forem vir de saúde mais para frente, para a gente poder discutir com outros especialistas da área médica a questão do Outubro Rosa, do Novembro Azul, do Setembro Amarelo, que são datas importantes para a gente refletir na saúde de maneira geral. João, eu te agradeço muito, eu me senti muito à vontade, tenho até medo de ter falado muita besteira. Mas o principal objetivo nosso é esse mesmo, é que você se sinta à vontade. E eu não, como eu te disse, eu não sou historiador, não sou filósofo, mal sou médico. Você é um rapaz latino. Sem dinheiro no banco, mas com amigos importantes. E vindo do interior. Então eu peço que as pessoas que vão nos ouvir, minha mãe seguramente, né? A minha também, com certeza. Que elas opinem sobre o que nós discorremos aqui, sobre o que nós falamos de errado, para nós podermos nos corrigir. Mas é um assunto gostoso, né, João?
instiga a gente a estudar. E essa disciplina, para mim, eu falo para os meninos lá da UENG, da História da Medicina, para mim é a principal da graduação. É a principal, porque... Ela te dá uma visão holística. Exato, o teu comportamento como médico, sabendo disso tudo que nós comentamos agora, muda completamente. É uma outra visão de mundo, de medicina, do paciente, né? Então, é uma disciplina que eu sou fascinado nela. E eu agradeço muito a você, a Maria Clara, pela oportunidade. E quando você quiser, será um prazer voltar aqui para falar sobre coisas mais específicas, qualquer assunto que você queira. Perfeito, Túlio. Obrigado. Pessoal, muito obrigado pela audiência nesse episódio e um abraço e até o próximo.